Imagina que você acorda, vai até a praia mais próxima, e o mar, que antes era salgado, agora tem gosto de água mineral. Não tem mais sal, não tem mais aquela densidade, nem o cheiro forte. Agora a água é doce. O que parece ser uma bênção da natureza se transforma aos poucos em um dos maiores desastres da história humana. Acredite, se os oceanos do planeta virassem água doce, seria uma das piores coisas que poderiam acontecer, e o mundo como a gente conhece simplesmente deixaria de existir. Nesse vídeo, a gente vai mergulhar num dos maiores IC do planeta Terra. Mas antes, é claro, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora sim, vamos pro vídeo. Isso é algo que quase todas as pessoas já se perguntaram. Por que não ter toda a água do planeta doce e assim potável? Afinal, isso resolveria todo o problema de escassez de água mundial, certo? Mas eu acho que não seria bem assim, não. O dia em que os oceanos mudaram. Vamos imaginar esse cenário. Um dia qualquer outro, mas de repente, cientistas do mundo inteiro começam a relatar a mesma coisa. A salinidade dos oceanos caiu drasticamente. Em poucas horas, os mares deixaram de ser salgados. Agora, são imensos lagos de água doce, e ninguém sabe explicar como isso aconteceu. O sal que dava vida aos oceanos simplesmente sumiu, e o problema não é o gosto. O sal nos oceanos é essencial para a vida no planeta, e a primeira consequência é quase imediata. Os organismos marinhos começam a morrer. O sal do mar regula a pressão nos corpos dos animais aquáticos. Sem ele, o corpo dos peixes, moluscos e crustáceos entra em colapso osmótico. Traduzindo, a água começa a invadir as células dos animais, que incham e explodem. A vida marinha vai sendo apagada como se o oceano tivesse virado veneno. Milhões, bilhões de seres vivos mortos em questão de dias. E sem esses organismos, cadeias alimentares inteiras desabam. Golfinhos, tubarões, focas, aves marinhas, todos entram em extinção. Só aí a humanidade já perde fontes de alimentação, cadeias de pesca e bilhões de dólares em economia. E pior, os oceanos começam a apodrecer. O cheiro se espalha. O mar que antes refrescava e acolhia, agora fede a morte. Mas isso é só o começo. A atmosfera começa a responder. Com os oceanos sem sal, a densidade da água muda, e isso mexe direto com o clima do planeta. A salinidade é uma das peças-chave na circulação termoalina, um sistema gigante que move as correntes oceânicas do planeta, regulando o clima em diversas regiões. Com a água doce dominando os oceanos, esse sistema entra em colapso. E o que acontece? O clima enlouquece. Regiões que eram quentes passam a enfrentar invernos glaciares e vice-versa. Tempestades tropicais começam a surgir onde antes só havia calmaria. Tsunamis sem controle e tornados saindo do mar, sem aviso, sem lógica. As estações do ano se embaralham. E o equilíbrio climático que levou milhões de anos para se formar desaba em poucos meses. Agora imagina, Nova York coberta por neve em pleno verão e o sertão do Brasil com chuvas torrenciais diárias. A Terra vira um planeta imprevisível. A agricultura entra em colapso, a economia mundial entra em pânico e governos começam a travar guerras por água potável e recursos básicos. E nesse novo mundo sem sal, até a água doce do oceano começa a perder o sentido, porque ela está contaminada com matéria orgânica em decomposição. Ou seja, não é nem potável, é um veneno líquido com cheiro de podridão. O planeta agora respira medo e incerteza, mas isso ainda não é o pior. O colapso da vida marinha e o silêncio do oceano. Com a água sem sal, a vida nos oceanos começa a desaparecer de forma brutal. O sal é mais do que um tempero natural do mar. Ele é essencial para a sobrevivência das espécies. Desde o plâncton, base de toda a cadeia alimentar, até as baleias, tudo depende do equilíbrio salino para se manter vivo. E com esse equilíbrio quebrado, o que acontece? Primeiro, o plâncton morre. Logo depois, peixes começam a surgir boiando aos milhões na superfície. O mar começa a feder num nível altíssimo. Golfinhos encalham em praias desorientados e baleias morrem com o sistema nervoso colapsando, como se estivessem sendo envenenadas por dentro.
É um ecocídio global em câmera rápida, e esse massacre não para só nos oceanos. A pesca acaba. Milhões de pessoas que dependiam do peixe como alimentação principal ficam à beira da fome. Comunidades costeiras desaparecem, portos ficam vazios, e o som desaparece. Os oceanos, antes vivos com sons de vida marinha, agora são um deserto silencioso de água morta. Imagina olhar para o mar e saber que não tem mais nada ali. Nem um peixe, nem um coral, nem uma água viva. Só um oceano sem vida, sem cor e sem propósito. É como se a Terra tivesse tido sua alma arrancada. E isso começa a afetar até a nossa atmosfera, porque o plâncton era responsável por boa parte da produção de oxigênio do planeta. Sem ele, a respiração humana também começa a pesar. Os pulmões do planeta entram em falência, e o tempo está correndo contra a humanidade. Quando o colapso chega na gente. O ser humano sempre se achou o dono do planeta, né? Mas sem sal na água, a Terra dá um tapa na nossa cara. Primeiro vem o colapso na alimentação. Com os mares mortos, bilhões de pessoas que dependiam do peixe como fonte de proteína ficam sem alternativa. Os supermercados secam, os preços explodem e o desespero vira rotina. Governo nenhum consegue conter a crise global. As fronteiras viram campos de guerra por comida. E aí, começa a migração em massa. Pessoas abandonam cidades litorâneas, que viraram zonas fantasmas com cheiro de podridão no ar. É como se o apocalipse tivesse escolhido os oceanos como ponto de partida. E agora ele vem com tudo para o interior. Mas ainda tem mais. Com a morte do plâncton, como falei antes, o oxigênio na atmosfera começa a cair. Pouco a pouco, ficar ofegante se torna o novo normal. Pessoas com problemas respiratórios são as primeiras a sentir. Hospitais ficam lotados de gente que simplesmente não consegue respirar. E aí vem o outro golpe, a água doce. Sem sal, o ciclo da água fica desequilibrado. As represas secam ou transbordam em horários imprevisíveis. A agricultura vai junto pro buraco. Milho, trigo, arroz, tudo entra em colapso. Uma garrafa d'água iria valer mais que ouro. E é nesse cenário que surgem os primeiros relatos de colapsos sociais completos. Cidades onde o exército não entra mais. Territórios onde o sal virou moeda de troca. E comunidades subterrâneas onde pessoas tentam recriar condições salinas artificiais para tentar salvar o pouco que resta da vida aquática. O mundo como a gente conhecia já era. E agora, a pergunta que fica é: tem como reverter isso? Ou será que a ausência de sal vai nos levar até a extinção final? O último fôlego do planeta. Imagina um mundo onde tudo que restou é silêncio. Os oceanos, agora cinzas e imóveis, refletem um céu turvo, sem vida. Os animais marinhos são só memória. E o que um dia foi uma orla cheia de risadas, hoje é tomada por ruínas corroídas pela maresia sem sal. A Terra não morreu de uma vez. Ela foi sufocada aos poucos. E o ser humano, orgulhoso demais para enxergar os alertas, foi o último a entender que o sal era a alma do planeta. Sem ele, a natureza desmontou peça por peça, como um castelo de cartas desabando sem barulho. Agora restam poucos sobreviventes. Vivem escondidos em abrigos artificiais, tentando recriar um ecossistema que nunca mais vai voltar a ser o mesmo. A ironia, o que nos destruiu, foi a ausência de algo tão simples que a gente nem percebia. O sal, invisível no dia a dia, era o pilar silencioso da vida. E sem ele, tudo ruiu. Quantas coisas a gente vive reclamando e nem percebe o quanto dependemos delas. Se o sal sumisse do planeta hoje, nem o amanhã estaria garantido. E a pergunta que fica é: será que ainda dá tempo de olhar para os detalhes que sustentam a vida antes que eles desapareçam também? Se esse vídeo te prendeu até aqui, você precisa se inscrever no canal agora e deixar aquele like que ajuda demais. Toda semana tem vídeo novo com temas que te fazem enxergar o mundo de um jeito que ninguém te mostrou. Esse é o Nexo Paralelo. E por aqui, a gente mergulha no lado escondido da realidade. Até o próximo vídeo!